Nós somos especiais? Sim, nós somos. A gente se sente especial. Criado de uma forma tão inteligente, tão plena, evoluído até onde estamos, embora com as limitações que temos, mas já evoluídos, já cientes de si mesmos, da natureza, dos outros, já nos apaixonamos, já amamos. E como muitos de nós somos especiais, se não todos nós somos especiais, a gente diz que isso é algo que nós temos em comum, então nós somos comuns também. Temos nossos anseios, temos os nossos objetivos, as nossas crenças, nossos medos, nossas falsidades, temos as nossas verdades. Como todos nós temos essas características, temos isso em comum. O que é comum a mim e ao outro, né? A mesma percepção, os mesmos valores ou valores parecidos, ou nichos, né? De uma multidão de pessoas, um nicho aqui tem valores parecidos, aquele outro nicho ali, uma cultura parecida, e são culturas comuns, são interesses comuns que ligam e religam essas pessoas todas. Vocês pegam um grupo de amigos e colocam um sala em círculo e dizem assim: quem de nós torce para o time de futebol A? Metade vai para um lado, para o time B, metade das pessoas vai para o outro. Você tem uma divisão. Nesse mesmo grupo de pessoas, fala assim: quem aqui gosta de jogar xadrez? Aí, a configuração muda. Alguns, tanto faz se era do time A ou o time B de futebol, vão estar juntos ali que gostam de jogar xadrez. Quer dizer, alguma coisa nos une. Se for perguntando assim, cada pergunta que você faça, né, quem gosta de música clássica, um outro conjunto de pessoas se forma, são outro grupo de interesses comuns. E a nossa reflexão aqui que queremos fazer rapidamente é comparar com alguns discípulos que se tornaram apóstolos. A escolha de Jesus por pessoas especiais, que foram os 12 discípulos, mesmo depois com a morte de um deles, a substituição, para que o número fosse suficiente para fazer chegar a mensagem em vários locais do mundo, de forma oral, de forma presencial, né, como a época. E nessa colocação, eles que são especiais eram pessoas, quando analisada a biografia em separado de um a um deles, que eram comuns ao seu povo, representavam um conjunto de nicho de pessoas e no todo representavam toda a sociedade. Você tinha ali, dos 12, para falar de poucos deles, 3 pelo menos, Simão, né? Haviam 2 Simãos no Evangelho, entre os discípulos. Esse Simão, primeiro, o mais famoso, é o filho de Jonas, então Simão Bar Jonas. Jonas, o pai, era um pescador prodigioso e estava em ascensão na vida. Pedro é um dos poucos discípulos, junto com seu irmão André, que também foi discípulo, que sabia escrever, que tinha uma casa. O Evangelho conta isso, ele tinha uma família, tinha uma casa, o pai dele tinha a sua casa, e o irmão outro local de moradia. Então, vamos chamar assim, grosseiramente, de uma classe média, né? De pescadores, que é uma atividade econômica, pesqueira ali à beira do mar Mediterrâneo, e que tinha seus dilemas comuns, né? Era impetuoso, né? Era viril nesse sentido, tinha posições fortes, marcantes. Ao longo da trajetória da vida conhecida dele ao lado de Jesus, ele, né, embaiou a espada para cortar a orelha do soldado Malco, no ímpeto de defender Jesus, também negou Jesus, coisa que ele disse que não faria jamais, e Jesus o previu, né? Você ainda vai me negar essa noite 3 vezes, etc. E aquele receio de assumir quem é, essa postura dúbia e uma parte das vezes também ciumenta de outros discípulos, né? Era um daqueles entre os discípulos que não gostavam da presença de Maria, de Madalena, Maria de Magdala, né? A ex-prostituta convertida, a maior história de conversão, de transformação do Evangelho, a história dela, né? Então essa pessoa comum que depois da morte do Cristo criou uma ONG, uma organização social, que nós falamos provocativamente, que é a primeira que foi criada, que era a Casa do Caminho. E da população à época você tinha os judeus, o povo, tinha os romanos, os dominadores. E os judeus chamavam de gentios todos aqueles que não eram judeus, né? Não eram da raça. E tinham com eles uma certa divisão. Então, um nacionalismo, né? Uma ideia enraizada, né? Da sua tribo, da sua origem, da sua etnia. Quando esses judeus, e Jesus era um deles, foram se convertendo, ou seja, tendo uma nova versão de si mesmos, converter vem disso, uma nova versão. Eu sou judeu, mas estou acreditando nessa mensagem
cristã, que é do Cristo original, de que a vida continua depois da morte, de que a vida está por todo lado, que o amor é a única linguagem de evolução, né? É a única forma de relação possível num mundo evoluído, né? No paraíso, é a do afeto, é a do amor, do respeito, tudo aquilo que representa as mensagens do Cristo. E a dificuldade de Pedro, com a sua vida, tentando colocar isso em prática. Na casa do caminho, ele almoçava junto, além dos judeus, agora cristãos, também com os gentios que foram convertidos através da vida deles, etc. Cristãos, almoçava junto com os gentios. Alguns discípulos, como Tiago Menor, não. Viam que os gentios convertidos ao cristianismo, né, eram diferentes dele. Tinha rituais que ele queria fazer ainda como judeu, que não são feitos, porque não há ritual nenhum na devoção cristã pura, verdadeira, né? Não há rito, não há grau hierárquico, né? A igreja de Jesus é o próprio céu, são as estrelas, né? É o deserto para onde ele iria orar, é ficar em contato com a natureza, na beira das praias, onde ele ficava, e não dentro dos templos, né? Há duas passagens, uma primeira, quando ele entra no templo para ler uma passagem que dizia, ao acaso, e era o dia dele ler, ali ele, tanto quanto jovem, de que o mensageiro, o Emanuel, o enviado, ungido, né, estaria por chegar, e ele disse que aquela profecia havia se concretizado, que era ele, né? Da outra vez, anos depois, ele entrou no templo já em Jerusalém para acabar com aquele comércio todo, né, de deidades, comércio de imagens, de peças para levar no paraíso, né, como há igrejas que criticam isso, mas também vendem pedrinhas de areia do Rio Jordão, um pouquinho da água do Rio Jordão, que é curativa, etc. Então, virou uma confusão sem fim, né? A questão do homem colocando o seu dedo na religião. A religião em si, pura, a essência, não há nenhum intermediário, né? Nós somos médiuns de nós mesmos, os meios de nós mesmos, né, nessa relação. Há um outro Simão, para continuar, Simão Pedro, achei chamado por Jesus Pedro por ser a rocha, né? Então, Simão, filho de Jonas, Simão Pedro. Quando uma vez amigos convertidos judeus do Tiago Menor, da igreja de Jerusalém, vieram almoçar com eles na casa do caminho, Jesus se sentou com eles e passou a não se sentar mais com os gentios, com vergonha de dizer para esses judeus convertidos, importantes, que ele também andava junto de igual para igual com os gentios convertidos e que frequentava ali a casa do caminho, né? Paulo, o apóstolo, e essa, não digo intriga no sentido negativo, mas intriga da diferença que foi ajustada entre Paulo, que foi Saulo, um grande assassino dos primeiros cristãos, convertido, né? Gente comum, seus dilemas comuns, e que fizeram o incomum, que é a devoção pura a partir da mensagem a essa causa, que é basicamente amar o próximo, né? Continuar trabalhando, tendo sua renda, cuidando da sua família, mas vinculado, né, de forma primária, a essa mensagem do amor, do treino com as pessoas comuns, com os catadores, com os coletores, com os lixeiros, com os caixas do supermercado, com as pessoas do trânsito, com os chefes da empresa, com alunos, com subordinados, com operários, com peões, né, com engenheiros, e com todos eles, de igual forma, você ter a mesma postura, né, de estar lado a lado, que é a postura cristã, eu digo aqui, primitiva, né, original, sem a intervenção das traduções ou intermediárias, né? Cristo andava, portanto, fora esses dois momentos nos templos, nas praias, nos desertos, nas vilas, nas cidadezinhas, pregando exatamente uma ideia de que é uma boa notícia, né? Há um mundo muito melhor do que esse aqui. Façamos para isso, para conquistar esse mundo melhor do que esse, né? Um exercício do amor. Então, deixar o rancor, deixar a corrupção, né? Por falar nisso, um outro Simão, que também foi um dos 12 discípulos, o Zelote, Simão Zelote, assim era pela tribo dos Zelotes, que eram radicais, para combater a corrupção, que entrar na política, no partido sempre da oposição, né? Era uma pessoa comum dentro dessa tribo, dos apaixonados por política, né? Pela revolução, por algo assim, nesse sentido. Pessoa comum, que fez o incomum. Passou a trabalhar esses valores nos anos que foi trabalhando também na Casa do Caminho, servindo as pessoas, né? Mantendo a sua atividade profissional de alguma forma, se vinculando para ter sua renda, porque o Paulo disse para não viver disso, fez não viver da religião, não viver da religião. Não é muito difícil fazer essa reflexão, né?
Não erguer templos de pedras gigantescos, porque não se precisa de templos para você fazer a conexão com o infinito, né? Nós precisamos de templos para educar pessoas, colocar crianças para dentro, protegê-las, proteger senhores e senhoras que saem carregando carrinhos de 400 quilos com o resto da sociedade, né? E a gente acha isso normal, faz parte da paisagem, né? Para fechar, Mateus, que foi um discípulo muito importante, que foi um dos que escreveu, porque viveu isso, né? Um dos evangelhos mais importantes, que é o evangelho de Mateus, chama de Levi também, né? Mateus Levi, ou Levita, provavelmente por causa dessa origem. Mateus era um publicano. Publicano quem era? Eram os judeus, mas que tinham um cargo ali por Império Romano, cobrar impostos e repassar esses impostos ao Império. Então, como o povo judeu, né, subtraído pelo pendor da única forma de poder ali romana sobre eles, né, da dominação. Havia corrupção de impostos, etc. Mateus deu jantares com Jesus e os demais discípulos na sua casa, com seus amigos, também outros publicanos, que eram mal vistos pelos judeus, porque eram judeus que ficavam cobrando impostos deles. Vários outros discípulos reclamavam disso, Jesus fica indo nessas casas. Se tinha essas picuinhas, essas questões que são bem humanas, bem comuns. E esse conjunto de comuns que torna essas pessoas especiais. Elas puderam trabalhar isso com o tempo. Elas não enraizaram isso, tipo, eu sou assim. As pessoas que me amam como eu sou, batem no peito, eu sou desse jeito e não mudo. Ora, isso é a contra-educação, é contra a lógica, é contra a biologia, é contra a própria química que evolui. Você pode deixar um átomo paradinho no universo, ele evolui, ele decai, ele pode virar outra coisa, e quanticamente muitas coisas acontecerem a partir desse quase nada, e se tornar uma coisa tão especial, tão incomum. Né? Então essa reflexão do comum ao especial, do comum ao incomum, os discípulos tiveram essa marca, né? Em pontos da vida, foram pontos de virada, pontos de mutação, não um só, não uma conversão só, baixando a cabeça no rio, né? Mas várias ao longo da vida, né? Vários despertares, né? Que foram impulsionando, né? a gente para o lado de entender essa mensagem do amor e do afeto plena, de forma pacífica, né? E plena. Então a paixão política existia entre os discípulos, mas não era essa mensagem do Cristo, né? Judas quis também a paixão econômica de entrar na política e pelo poder, era a postura de alguns discípulos, mas não era do Cristo, né? A do Cristo era da simplicidade, de almoçar em tascas, de vir nas praias com os mais simples, com os pobres, né? Com os mais humildes que ele pudesse encontrar e frequentar nas vilas, com os doentes, com os paralíticos, né? Com os desesperados. Era para essa gente que ele se devotava. Essa mensagem, para nos tornar especiais.